Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.5, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar dzdt ou dwdt. Temos w igual x vezes z elevado a y dividido por z, x igual a t quadrado, y igual 1 menos t, z igual 1 mais 2t. Bom, então, nesse caso aqui, o que queremos encontrar é dw dt. W depende de x, de y e de z. X depende de t, y depende de t e z depende de t. Então, para encontrar dw dt, ou seja, a derivada total de w em relação a t, a gente vai fazer a derivada parcial de w em relação a variável x e multiplicar pela diferencial total de x em relação a t. Aí vamos fazer mais a derivada parcial de w em relação à variável y e multiplicar pelo diferencial total dy dt, mais a derivada parcial de w em relação a z e vamos multiplicar pelo diferencial total de z em relação a t. Bom, então, vamos primeiramente fazer as derivadas parciais em relação a x, y e z da função w, né? Podemos reescrever aqui a função w para facilitar as outras derivadas, como sendo x vezes e elevado, aqui y, esse dividido por z, eu vou escrever z a menos 1, escrever como produto aqui, que facilita aí a última derivada quando for fazer parcialmente em relação a z. Então, primeiramente, a gente vai fazer aí derivada parcial de w em relação a x, certo? Então, eu tenho x só aqui, nesse primeiro termo, derivada de x dá 1. O restante é função de y e z. Então, só copia, porque está multiplicando. Então, é e elevado a y dividido por z. Essa é a derivada de w em relação a x. Aí, a gente vai fazer derivada parcial de w em relação a y. Então, vamos ter del w, del y. Isso vai ser igual. O x que está aqui se torna constante, está multiplicando, copia. Aí, o y está no expoente, então, copia, deriva a exponencial, que é ela mesma, e elevado y sobre z. Como aqui é uma função composta, né, a gente multiplica pela derivada do expoente. Se eu derivar aqui o expoente, derivada de y dá 1, e o dividido por z se torna constante. Então, fica 1 sobre z, né? Se eu derivar aqui y sobre z, que seria a mesma coisa de derivar aqui o y vezes z a menos 1, derivada de y dá 1, sobra o z a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre z. Reescrevendo aqui, né, fica x sobre z vezes z elevado a y sobre z. E fazendo a última derivada parcial em relação a z, temos del w, del z igual. O x é constante, mantém. Aí o z está aqui no expoente, que a gente vai utilizar essa forma aqui, né? A derivada da exponencial é ela mesma, e elevado a y sobre z, vou escrever dessa forma. Agora, vou derivar o expoente, vou pegar dessa forma aqui. O y é constante, mantém. A derivada de z a menos 1, tombo menos 1 e subtrai do expoente, fica z a menos 2, tá? Por isso que eu escrevi dessa forma aqui, para quem não conseguisse enxergar. Reescrevendo, vai ficar um sinal negativo. Em cima a gente tem x vezes y. Esse z a menos 2 vai para baixo como z quadrado, que multiplica a exponencial de y sobre z. E aí agora a gente precisa das derivadas totais, derivar o x em relação a t. Então, eu pego aqui o x, vou fazer derivada de x em relação a t, que vai ser igual a derivada de t quadrado, tomba o 2, fica 2t. Aí, vou fazer a derivada de y em relação a t, dy dt, que vai ser igual a derivada de 1, 0, derivada de menos t, fica menos 1.
e vou fazer a derivada de z em relação a t. Derivada de z em relação a t é igual a 1, derivada de 1 é 0, e derivada de 2t dá 2. Então, podemos escrever aí o diferencial total dw dt como sendo igual del w del x, que dá e elevado a y sobre z, que multiplica dx dt, que é 2t. Aí vamos ter mais a derivada del w del y, que a gente tem que é x sobre z, vezes z elevado a y sobre z, que multiplica dy dt, que deu menos 1. E vamos ter mais aí del w del z, que ficou menos xy sobre z quadrado, elevado a y sobre z, vezes dz dt, que deu 2. Podemos reescrever aí simplificando dw dt, né? Como colocando o e elevado a y sobre z em evidência, e elevado a y sobre z. Aí aqui no primeiro termo vai ficar 2t, aqui com esse menos, aqui vai ficar, esse sinal fica menos, fica menos o x sobre z, tirei o e aqui, aqui mais com menos fica menos, né? Aí esse 2 vem para frente, fica menos 2xy dividido pelo z quadrado. Essa é a derivada total dw dt. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!